Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairala, piloto campeão mundial de jet, e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser ou não chato, mas que a gente fez enquete e as pessoas, pela maioria, pediram para que a gente falasse sobre isso, então aqui estou. Roda a vinheta aí, editor. Bom pessoal, para quem conhece, para quem não conhece pode pesquisar, mas eu não vou estender tanto sobre um fato que aconteceu, vou falar um pouco mais ou menos do que poderia ter sido feito e o que as pessoas podem fazer como recomendação daqui para frente para isso não acontecer mais. Aconteceu um acidente e infelizmente foi fatal na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por volta de 7, 8 de novembro de 2020. Estou gravando isso mais ou menos uns 5, 6 dias depois desse acidente e a gente fez uma enquete no Instagram porque o pessoal pediu muito e a gente tem certa resistência de fazer isso porque não sabe como as pessoas vão entender esse tipo de coisa, mas nós estamos aqui para dar dica e recomendar o que deve ser feito ou não para trazer segurança, e por isso que esse fator me convenceu mais ainda a falar do que a enquete que a gente fez no Instagram, tá? Editor, coloca nosso Instagram, nosso Telegram e tudo aí pra galera seguir. Se você tá chegando no canal agora, a gente tem muita coisa boa, então dá uma olhada nas nossas mídias sociais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Esse acidente, um casal estava navegando com um jet GTI ano 2020, esse modelo inclusive, e não tem nada a ver o modelo, tá pessoal? É simplesmente porque as pessoas irão perguntar, então tá aqui, eles estavam com um jet igual a esse aqui, esse GTI, que é o mais novo que esse, que é o 2020. E o que aconteceu? O relato da noiva deste rapaz disse que eles foram surpreendidos por uma onda e que os jets foram para a pedra e a moça foi resgatada totalmente ilesa quando o rapaz que estava pilotando foi, não vou falar nomes, tá pessoal, para não ficar chato, inclusive a família acompanha os grupos, então acho que o mínimo de respeito que a gente tem é dar um pouco de conforto e dizer o que pode ser feito para não acontecer mais. Mas esse rapaz, no momento de resgate dele, ele já estava apagado, para não falar pior. Então, está rolando a investigação do acidente. Eu não sou nenhum investigador, sou apenas uma pessoa que tem um certo conhecimento por alguns longos anos de competição e por ler um pouco mais de carta náutica para poder falar para vocês, que é uma coisa que o pessoal pratica quase que zero. Por quê? Porque o jet ski é considerado um brinquedo, recreação, então mesmo assim a gente tem que ficar esperto, tá galera? Para onde a gente vai, dica importante, a gente tem que saber como que a gente chega lá. E talvez por isso tenha acontecido, talvez por isso esse acidente tenha acontecido. Dica para vocês, estou com o Navionics aberto, a gente tem um episódio explicando como que mexe nessa carta náutica. Para você que pouco conhece da náutica, do jet ski, enfim, é como se fosse o Waze do mar, tá? Você põe uma rota inicial e uma rota final, ele te fala qual rota que você tem que fazer, te tira de locais perigosos, você coloca as configurações da sua embarcação e ele, se for muito grande, que tem maior calado ou menos calado, você coloca como configuração e ele te dá a rota certa para você não ter problemas. Existe um outro fator também, que dentro desse vídeo a gente fala de previsão de tempo, vento, tamanho de onda, espaçamento de onda e tudo isso. Galera do Advanced Training, se estiver assistindo, comentem aí, ajudem o que vocês aprenderam para essa galera que está consumindo, assistindo esse vídeo, poder consumir essa informação para navegar mais seguro. De forma mais segura. Então o que aconteceu? Esse jet foi para as pedras, tá? Riscou, bateu, aconteceu várias coisas, mas Balneário Camboriú, pessoal,
é uma cidade muito famosa, tá? Tá com a náutica fortíssima, as top 3 do Brasil aí, do estado que tem uma náutica muito bem fomentada, quantidade de barcos, investimento na parte de turismo e na parte náutica, então está sendo muito explorado, até porque o local também é bonito, só que tem os seus problemas, que são os pontos perigosos, tá? Esses locais perigosos que eu chamo no treinamento, o que eu estou fazendo aqui com vocês é um pouco do que eu faço para o pessoal que faz o curso com a gente. Mas a diferença é que o celular está me gravando agora e eu apresento no celular. Eu abri aqui na tela do computador, ao lado esquerdo a gente tem, estou gravando a tela, ao lado esquerdo a gente tem o Google Maps, tá? Que qualquer celular acessa aí pela internet também, e o Navionics Chart Viewer, tá? Que você clica aqui e aparece a visualização das cartas náuticas. Se eu fizer uma rota automática, tá? Eu vou sair daqui da ponta do canal e vou até mais ou menos este ponto aqui, ó. Certo? É uma rota bem curta, que está dizendo aqui, configuração que tem mais ou menos 6 km, demoraria 8 minutos e gastaria 2,5 litros de combustível pela configuração do jet que eu coloquei, tá? Pessoal, aqui no mapa, para vocês entenderem, a gente tem a Praia das Laranjeiras e à direita a Praia de Taquarinhas, e tem Lages ou Parcel, como vocês chamam melhor na região de vocês. Olha só, eu fiz uma rota e o pessoal que a gente conhece lá, porque a gente frequentemente faz treinamento em Balneário Camboriú, o que eles falaram pra gente, pessoas que navegam há algum tempo lá, é que muitas embarcações passam entre esta laje e o paredão, né, a costa. Como vocês podem ver aqui, ó, existe a laje de Camboriú e a laje das Laranjeiras, tá? Como tá dizendo aqui no Navionics. E o próprio Navionics, mesmo colocando o calado, que é onde fica o barco, a parte da flor da água até mais para baixo, dizendo de uma forma bem fácil, do espelho d'água para baixo, eu aumentei e mesmo assim ele recomendou a rota por dentro da laje de Camboriú, tá? Mais uma coisa que eu falo, pessoal, hoje a gente tem muita informação, a internet está aí para ajudar direto, a gente também, mas esses aplicativos não são Deus. Ele não vai te ajudar 100%, ele te ajuda demais, porque você teria que abrir várias cartas náuticas e apenas com um toque de um zoom eu tenho tudo na minha mão. Então, com certeza, se ele tivesse usado, pode ser que diminuiria o risco? Sim, com certeza sim. Agora, mesmo esse aplicativo em ação, não significa que você vai ligar o piloto automático do seu barco, enfim, ou o seu jet, e vai fechar o olho e sair andando, tá? Mesmo porque em terra não acontece assim com o Waze. O próprio Waze a gente desconfia às vezes de algumas rotas que ele coloca, enfim. Então, pessoal, a navegação aqui, obviamente feita visual, o que eu recomendaria? Que vocês fizessem essa rota, ó. Deixa eu cancelar aqui, peraí. Deletar o waypoint. Deixa eu ver se ele deixa. No Navionics, que é no aplicativo, a gente pode pegar isso daqui e puxar para cá. Então a rota ela poderia ter sido feita desta forma, tá? Não foi essa laje, se eu não me engano foi esta laje aqui que aconteceu o problema, tá? Mas, por que eu dou essa dica? Santa Catarina, aquela região, não é um mar que sempre tá liso. É normal, principalmente, pessoal, no final da tarde, bater aquele ventinho. E aquele ventinho, ele traz os carneirinhos, né, que fica mais difícil de navegar. Se tiver onda grande, você perde a visibilidade. Se a maré estiver alta, essa laje de Camboriú, ó, mal dá para ver. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Mal dá para ver ela, tá? Ela tá nessa região.
E a de Taquaras você já enxerga aqui no mapa de satélite, o mapa híbrido do Google Maps. Mas, galera, o que eu, João, faria? Eu já naveguei uma vez o Caixa d'Água, que é muito famoso lá em Balneário, e eu já fui de jet. O que eu fiz? Não conheço a área. Então, o que eu fiz? Abri bastante, passei por fora dessa laje, uns 200 metros fora dessa laje, e aí passei por fora dessa laje das Laranjeiras também, e aí comecei o meu rumo ali para Porto Belo, Caixa d'Água, enfim. E assim, por que eu dou essa dica para vocês? Se tiver um mar ruim, principalmente no final da tarde ou no comecinho da tarde, onde sempre pós meio-dia bate um vento, essa laje, vou até medir para vocês verem no compasso, ela tá mais ou menos a 400 metros da costa, tá? Aqui tá em milha náutica. E essa outra laje das Laranjeiras, ela tá mais ou menos uns 300 e poucos metros da costa, medindo grossamente aqui pela carta náutica, pelo Navionics, tá, pessoal? Só que o que acontece, se você passa entre um ponto perigoso, que é a costa, não é areia nem nada, e um outro ponto perigoso, que é a laje, que às vezes você mal vê ela, se você passar no meio, mesmo que esse aplicativo te recomende, os nativos te recomendem, se você não conhece, se você conhece é uma coisa, se você não conhece ou conhece muito pouco, não aconselho profundamente que você passe, porque existem vários efeitos. A onda pode te trazer, te empurrar, maré influencia bem pouco, mas influencia. O vento, que se ele estiver empurrando, também com a embarcação parada, ele influencia demais. E tem vários outros fatores. Essas ondas que batem no morro, na costa e voltam, eles causam esse efeito backdrop. Então o mar fica muito mexido. É mais difícil para você ter controle, principalmente numa embarcação pequena que é o jet, tá? Por melhor que ele seja, é uma embarcação pequena. Então eu ficaria ligado literalmente nesse ponto aí, tá? Principalmente dessas lajes. E o pessoal que é de lá falou pra gente que muita embarcação, para generalizar, passa por dentro dessa laje. Isso é um ponto extremamente perigoso que você deve se afastar se você não conhece ou pouco conhece. Mesmo se você, olha, galera, eu passaria por fora, tá? Eu já naveguei naquela área e algumas vezes, não foram poucas, e eu mesmo passo por fora. Eu sei que a galera de Camboriú pode falar, não, mas eu passo por dentro, que não tem perigo e tal. Eu passaria por fora. Justamente no final da tarde, se tiver muito movimento, que é o que tem em Balneário, que tem muita embarcação agora usufruindo, graças a Deus, porque isso é mais uma maneira do pessoal aproveitar, mas pode complicar, um desvio de atenção, um mar maior, tá? Galera, só para vocês entenderem, se eu tô navegando aqui, tá? E eu tô recebendo onda de través, que a onda vem aqui. O jet, ele vai, obviamente, subir a onda e vai descer, porque a onda tá vindo para cá e eu tô navegando reto. Só que sem vocês perceberem, o meu ponto de chegada é vocês. Então eu estou com vocês no visual. Estou indo para este rumo. A costa tá aqui e a laje tá aqui e a costa tá aqui, para vocês entenderem. O meu rumo é vocês, certo? Se vem uma onda, eu vou continuar arrumando para vocês. Só que o que acontece? Essa onda, ela me empurra para cá, mas o meu rumo está em vocês, tá? Isso em sequências pode provocar um efeito que é o que na entrada da barra do canal de Bertioga a gente faz muito isso. A gente aplica esse efeito das ondas, né? Então a gente vem bem mais para cá porque as ondas empurram para cá. Então a gente aplica esse efeito e serve como dica para vocês. Se vocês estão com o mesmo rumo, não significa que vocês estão no mesmo ponto da reta traçada. Às vezes eu posso estar no mesmo rumo aqui, mas essa onda me levou. Tentei explicar da maneira mais fácil possível e usando o português mais claro.
Mas eu acho que essa seria a dica que eu que eu posso deixar para vocês para este momento, tá? E bom, que essa família aí seja confortada. Infelizmente, mais um acidente fatal. E acredito profundamente, tá? Não estou dizendo que eu sou o correto, mas acredito profundamente que se tivesse um pouco mais de conhecimento ou traçasse essa rota pelo Navionics, poderia ter se safado dessa daí, tá bom? Porque o jet era novo e não houve problemas mecânicos conforme o relato. Bom, galera, fico por aqui nesse episódio. Até o próximo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.